Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Hoje o Senhor tem preparado mais uma vez que o Senhor nos deu esta alegria, este prazer, este contentamento de estar com esta pessoa ilustre, este amigo, este irmão, este companheiro, essa pessoa do bem, essa pessoa de Deus, uma pessoa que é amado por todos nós, né? Nosso querido e amado irmão Rudinei de Cajati. São 6 perguntas que nós vamos fazer para ele agora nessa podcast, e ele vai ficar à vontade para ser guiado por Deus nas respostas e falar tudo o que o seu coração pedir também. Vamos lá? Então a primeira é: o Rudinei está morando aonde? Onde será que o nosso amado amigo irmão Rudinei está? Em qual lugar do país? Qual lugar do mundo, na verdade? A segunda pergunta é: você está congregando, pregando aonde? Isso daqui é uma enquete muito sério, Rudinei, que muitas pessoas perguntam para mim isso daqui direto. Irmão Rudinei, tá onde? Tá onde? Você vai ouvir diretamente da fonte, vai ouvir direto do Rudinei. Então, a terceira pergunta, a terceira enquete é: e as obras no país que você está? Aonde e qual país você está? E as obras, o que está acontecendo aí da parte de Deus, esse homem iluminado por Deus, né? A quarta é sobre a graça de Deus, como hoje o irmão Rudinei, um homem idôneo, um homem sério, um homem que atendeu a obra, foi do ministério, passou altos, baixos, levantes e etc. Como que hoje ele enxerga, principalmente nesses dias de hoje, que são dias de muito estudo, as pessoas estão focadas no ensino da palavra. Então, como o irmão vê hoje a graça de Deus? Como o irmão vê isso, tá? A quinta é: estamos sabendo que em dezembro nosso querido Rudinei vai estar por aqui perto de nós. E se o Senhor assim preparar, vai dar esta alegria de atender uma busca dos dons para nós aqui na comunidade cristã no Brasil. E a sexta pergunta, perdão, que não é uma pergunta, é já uma autonomia explanada para todos. E amanhã, neste canal, às 13 horas, vocês vão ver o irmão Rudinei pregando, né? Que saudade de ver você pregar, Rudinei. E vocês vão ver ele pregando aqui neste canal amanhã, domingão, hein? Domingão. Ó, irmão Rudinei, a paz de Deus, meu amado irmão. Seja bem-vindo. Amém, irmão Isaías. É um prazer falar com o irmão. Paz de Deus com todos aí, participantes do canal. É uma grande alegria, mais uma vez, retomar essa conexão com o irmão e com todos aqueles que estão servindo a Deus aí através da obra, né, em geral. E muito feliz por receber o convite do irmão. Estamos aqui no país de Portugal, né, mais precisamente na cidade de Cascais, uma das cidades históricas aqui de Portugal, um lugar que Deus marcou a nossa vida após grandes levantes e tribulações que houve no nosso caminho. E aqui Deus nos estruturou, acredito eu, para uma grande obra, e sendo assim, eu tenho o maior prazer em poder responder estas questões, estas perguntas, tirar a dúvida da Irmandade e ter mais acesso, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para aqueles irmãos que sempre perguntou de nós nas redes sociais, porque acaba perdendo o acesso, né, irmão? A gente vem de uma época antiga, né, na obra de Deus, e que eu me lembre foi em 2013 que eu me ausentei do ministério, e de lá para cá eu tive muito distante da Irmandade por vários meios, mas assim daremos sequência aí na medida do possível. Quero a princípio agora iniciar dizendo que a satisfação é plena estar participando dessa live junto contigo. Glória a Deus. A honra e o privilégio é todo nosso. Estivemos agora com o nosso amigo e amado irmão Carlos Reinar também, que daqui uns dias vamos fazer junto aí uma podcast. Se Deus preparar, estará junto conosco também, vai ser um prazer. Irmão Rudinei, eu quero dizer ao irmão, já logo de início,
que o irmão tem cadeira cativa conosco aqui. É Louvado seja Deus. um prazer ter o irmão sempre aqui conosco. E eu acho, não sei se é ou não, se pode responder para mim, mas eu acho que o único canal que faz podcast com o irmão e o irmão aceita é eu, né? Você já fez com É o algum outro, único. irmão? Não, não. É só o irmão. Satisfação enorme. Pode ser. Tudo bem que pode ser o primeiro e o último até hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas o irmão tem conseguido, graças a Deus, né? Abrir esse caminho para nós, essas portas, e eu valorizo muito isso. Claro que eu evitei muitos anos, irmão Isaías, estar em evidência nas redes sociais, né, por algumas questões próprias, mas louvado seja Deus que o Senhor agora está incitando os nossos corações a buscar mais informações através da tecnologia e fazer disso, né, o nosso abrigo espiritual também, junto com a Irmandade e com o servo de Deus. Glória a Deus. E eu fico muito lisonjeado, muito grato, né? O irmão me fez até sorrir aqui. Eu fiquei muito feliz de saber que eu sou o único canal que trago É o aqui único, esta é o pessoa único, maravilhosa que é o Rodinei, né? é o único. Irmão Rodinei, o irmão não sabe a alegria que é trazer o irmão no nosso canal, porque o povo daqui que nos acompanha, graças a Sim, Deus, estamos chegando, tão um número pequeno, mas estamos chegando aí a 88 mil inscritos. Eu tenho certeza que o irmão Carlos, nosso amigo Carlos Reinar, está aí, está assistindo. O Luiz Paulo da Declamação, o Filipinho de Oroeste, o Elias do Mimar e muitos outros, diversos cooperadores, anciões, amigos nossos da congregação perto do canal de alguns companheiros, como o do Carlos Renar, eu nem nasci ainda, né? Estamos ainda, né, um embrião. Então, o meu canal é muito pequeno, mas eu me sinto muito lisonjeado de poder trazer essa pessoa de Deus iluminada que o irmão é aqui no nosso pequeno canal. Graças a Deus. Então, a primeira pergunta, o irmão já respondeu, o irmão está no Portugal há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás nós fizemos, né, uma podcast, o irmão estava na Espanha, isso. E perfeito. agora o irmão está no Portugal mesmo. Qual cidade mesmo, irmão falou? Cascais, Cascais. É perto isso. de Lisboa. Lisboa. Ah, sim, perto de São Lisboa. 25 quilômetros de Lisboa. Quando fizemos o último não, né? O único podcast que Deus preparou, nós estávamos morando ainda em Madrid, na Espanha. E verdade, verdade. Então, meu amado irmão, vamos para a segunda pergunta. Nessa enquete, eu peço até desculpa aos irmãos que nós combinamos para fazer às 19h30 para iniciar, mas Ok. tivemos problemas técnicos, que ficamos Sim. das 19h20 horário de Brasília, até quase agora para dar certo, né, Perfeito. Rodinei? Foi. Aí, aonde o irmão está aí, já qual horário que é agora, no caso? Agora aqui são 00:10. Então, 00h10. Eu quero já agradecer desde já ao irmão por disponibilizar esse horário que era para o irmão estar descansando. Amanhã tem outros afazeres, né? Mas deu esta alegria e honra para nós, para aqui É um mesmo prazer. É um tentando, prazer. né? Vamos lá. A segunda, irmão. O irmão está congregando aonde, pregando aonde, como que está sendo aí a sua vida espiritual neste país, né? Vamos lá? Ok, vamos lá. Eu aprendi com um caro servo de Deus que o Senhor já recolheu há muitos anos. Eu acredito que você o tenha conhecido, o nosso saudoso, caríssimo irmão Djalma do Paraguaçu, lembra dele? Claro. Perfeitamente. O melhor cooperador de jovens. Que a Você, terra você foi, você conheceu. foi, você foi cooperador de jovem também, me desculpa falar, tá? Mas Sim, sim, o sim, sim, Djalma sim. é um dos melhores cooperadores de jovens do Foi, mundo, né? foi. A nossa escola foi lá também, a nossa escola foi Nosso lá. berço. E eu lembro quando ele levantava para testemunhar, ele dizia assim, ó, agradeço a Deus, né, por ter me chamado nessa graça e os irmãos sempre me perguntam aonde é a minha comum congregação. E ele dizia assim: a minha comum congregação é na congregação cristã do Brasil, aonde eu vou. Essa é a minha comum congregação. Então, ou seja, quando ele falava isso,
eu ficava assim, mas por que ele responde assim? Hoje eu entendo perfeitamente. Por quê? A minha comum hoje é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em nós. Essa é minha comum. Porém, eu vou aonde Deus me dá a graça de estar. Congrego na congregação e aonde Deus mandar. Na tua igreja, na congregação, na CCB, esqueci o nome, desculpa. A nossa é Comunidade Cristã no Brasil, a nova CCB. Comunidade Cristã no Brasil, nova CCB, na do Varley, que é ancião lá em Minas Gerais, A e dele aonde Deus é prepara. CCI, né? Congregação CCI. Cristã Internacional. Perfeito, perfeito. Então, assim, a minha comum congregação e aonde eu congrego é onde Deus prepara de estar reunido um povo que o ama e o adora em espírito e em verdade. Então, e nós sabemos que não existe marca, não existe patente, não existe agregado exclusivo e nem específico para se conectar com Deus. A Bíblia nos conecta com Deus através da sua literatura e do seu entendimento histórico, mas a conversão da alma e do espírito, do coração, ele está linkado diretamente com Deus. Então, se você estiver na rua, se você estiver na sua casa, se você estiver em qualquer lugar, você está congregado com Deus, porque você conversa com Ele, você ora para Ele, você está com Ele. Então, hoje, quando Deus prepara, como ontem, eu congreguei, estava com os servos de Deus aqui em Portugal, ali no bairro do Cacém, aqui em Portugal, que é a região de Lisboa. Estava ali com o servo de Deus ancião da Espanha, diácono daqui, e Deus abençoou grandemente o culto, foi uma glória maravilhosa. Depois fomos orar, jantamos e, como sempre, chegamos às 4 da manhã, né? Louvado seja Deus. Dando um glória à irmandade, um pouquinho na oração, puxamos um violão e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, acho que é só para a irmandade entender, a gente vai onde Deus toca no coração, onde os irmãos convidam e Deus prepara de estar presente. Como em dezembro, se Deus preparar, estarei junto convosco aí, ceando essa Não. festa e louvando a Deus. Segura que não tem mais pergunta para baixo, meu velho. Bora. Ô, meu amado, falando em violão, tudo, você tá com violão aí, não? Rapaz, eu não sei nem se está afinado, porque faz um tempinho que a gente não se Que alegra isso, muito, rapaz, mas você tá é aqui, violeiro, tem um rapaz, você é violãozinho, violeiro. Ó, você tem um violãozinho. vai deixar um hino para nós aqui, tá? Mas deixa uma Aquele, palhinha, aquele, deixa uma aquele, palhinha. Andando sobre a areia, eu acho que eu sei que canta Sim, ele. esse hino Eu que Deus deu a quero graça de ouvir ele lá. fazer em 1999. Quero ouvir esse hino, hein, meu Tá filho? bom, Quero vamos ouvir. cantar ele, vamos cantar ele. Se prepara aí, tá? Vamos lá. Então, o irmão está no país do Portugal, teve no país da Espanha, então essa região dos países aí, às vezes eu acho que o irmão já conheceu todo essa região. E obras, irmão? As obras que Deus faz aí, qual é a diferença das obras do Brasil? Eu sei que o Deus é o mesmo, as obras Sim, também é a mesma, mas às vezes muda um pouco por causa do estado financeiro. Aqui Deus faz obra com a irmã Mariazinha do gás, que usa um gás um ano, né? E aí, verdade. claro, claramente que fora do país não acontecem essas coisas. Por quê? Porque as necessidades não são materiais, são outros tipos de obras. Tu não poderia tomar esse tempo, por gentileza, e contar para nós? Enche o nosso coração. Irmão, é uma alegria sempre relembrar as obras que Deus faz, né? Aqui na Europa, eu já frequento a Europa desde 2004, né? Que eu já venho para cá desde 2004. Em 2008 eu fiz uma missão para cá e eu visitei 22 países e foi uma missão de quase 60 dias, onde nós atendemos diversas buscas dos dons, visitas, orações. Atendemos o país da Holanda, atendemos busca de dom na central da Holanda, atendemos na França, atendemos em Portugal, atendemos na Espanha. Deus tomou caminhos assim maravilhosos e eu digo para o irmão,
as obras, elas são diferentes? São, realmente. Aqui a necessidade do espiritual é muito maior do que no Brasil, muito maior. As igrejas são poucos irmãos, pouca irmandade, embora Portugal tenha crescido muito espiritualmente, mas mesmo assim ainda você sabe que é um grande conflito, né? Porque o catolicismo aqui predomina e, e a facilidade, às vezes financeira, leva o homem a não procurar algo espiritual mais elevado, né? Já tem uma conformidade familiar, já tem uma conformidade financeira e acaba deixando de participar da espiritualidade dentro dos lares. E aí você vai levar uma palavra, você vai levar o evangelho, se torna um pouco mais difícil do que no Brasil, porque no Brasil o necessitado ele já abre o coração na saudação, num abraço, né? Já tem mais aquele calor emotivo, aquela aproximação. O brasileiro ele tem não só o dom de receber, como também de acreditar. Ele acredita. E o europeu, você precisa dar muita volta ainda para chegar no coração dele, porque é uma terra muito distante. E quando você chega, eles acreditam, mas não são tão veementes, né, como o povo brasileiro, né? Aqui a seriedade por determinados assuntos não se tornam tão importantes como no Brasil. Por exemplo, quando se trata de uma oração, quando se trata de um culto, quando se trata principalmente de um culto especial, os irmãos se preparam 2 dias, 3 dias antes, porque aquele culto é anunciado, né? Para estar ali em comunhão plena, para receber o dom de Deus, para voltar diferente do culto. Aqui não tem tanta armas espirituais para conduzir o povo com esta responsabilidade, seriedade de peso, porque a luta aqui é muito grande, realmente. Portugal, para quem é espiritual sabe, é um país depressivo, é um país lindo, bonito, abre as portas para a imigração, mas é um país que nos ares você percebe a grande depressão que existe em Portugal. Aqui o índice de suicídio é muito grande, só que não é publicado, até porque Portugal é um país muito turístico, praticamente vive do turismo, e não é anunciado. E você percebe, andando pelas ruas da cidade, no semblante das pessoas, no momento que você os cumprimentam, existe um bloqueio espiritual. Então você tem que estar com a autoridade de Deus para levar o evangelho. E mesmo assim, Deus tem abençoado muito, cresceu a obra, mas ainda a gente percebe uma grande deficiência na falta de homens e mulheres de Deus para estar trazendo o evangelho e ajudando o ministério local, regional, a trazer o povo para a obra e ensiná-los, né, o melhor caminho a como direcionar os seus passos diante de Deus. Eu acho que obras Deus sempre tem feito. Por exemplo, há uns dias atrás, Deus preparou, eu estava numa condição financeira bem complicada devido às oscilações do trabalho que eu executo, né? E, irmão, não tinha ninguém para orar por mim, não tinha ninguém para pedir oração, era já alta da madrugada e o meu capital estava todo comprometido em uma operação e não tinha mais solução, nem conhecimento e capacidade humana para reverter um mercado mundial. Mas eu lembrei de uma palavra que Deus falou assim: por um filho meu, eu mudo a lei, eu mudo o ciclo, como fiz com Josué, e parei o sol por 3 dias, para ele vencer os amorreus, eu faço no teu caminho. E naquela mesma hora reverteu
todo o mercado e me favoreceu. Isso num pedido que Deus deu a graça de fazer. E o Senhor fez algo que pode ter prejudicado outros, mas exclusivamente a mim, o Senhor me tirou por cima daquela situação e me deu condições de estar com a vitória nas mãos, inclusive nesta causa que era tão difícil, sabe, irmão Isaías? Sim. Não detalho, mas só por mão entender. Tem obras que Ah, não precisa contar os detalhes, mas porque envolve é números, verdade. né? Isso não é tão razoável a gente falar, mas que Deus tem feito, fez. Parece que deu uma paralisada aí na câmera. Dá uma travadinha, mas ela já volta ao normal. Vamos lá. É, Então, meu amado, eu estava numa situação muito difícil e o Senhor restaurou o nosso financeiro, nos abençoou e, glorificando a Deus, tenho visto muitas obras aqui de conversão, outras mestiçagens de raça, cor e gênero, o Senhor chamando nesse caminho. Ainda o europeu é um pouco de coração duro, né, para servir a Deus, como há dito, mas quando Deus faz uma obra e chama, meu irmão, aí vira crente de verdade, viu? Eles gostam muito, é porque verdade. sobre eles também existe aí a promessa, né, o fruto da promessa. Glória Estávamos a Deus. em La Coruña, na Espanha, na comum do Moadilso, que ele é ancião, lá em La Coruña. Sim. Deus estava dando a graça de exortar a palavra, e na palavra, isso tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, me lembrei agora dessa obra, e Deus dizia assim: hoje pela igreja existe um silêncio de dúvida, de incerteza, o movimento que está acontecendo sobre a terra está esfriando os corações, né? Mas o Senhor hoje não vai hesitar em vossos corações um louvor para Ele. Ele vai dar um sinal. E nesse sinal, a Irmandade vai entender o que realmente Deus requer de nós. E disse assim: agora, neste momento, quem elevar o som a Deus, pode ser um glória, pode ser o dom que Deus te deu, manifestado, vai tocar no coração de alguém lá fora, que estiver passando na rua. E a igreja era no fundo de um terreno, era bem Eu vi. distante da borda da rua. E ali uma meia dúzia de irmãos deu um glória ali, bem opaco, bem fraco mesmo, bem Hum. anêmico, porque estavam ali, parecia que a igreja estava bem triste, né? E de repente, quando percebemos, entrou um senhor numa cadeira de roda, um venezuelano, e foi indo até a direção do púlpito. E eu desci na pregação, o ancião retomou e perguntou para ele: o senhor é de onde? Eu sou da Venezuela, mas moro aqui, moro aqui. Isso no meio do culto, depois da palavra ali, toda a Irmandade ouvindo, Correto. e disse assim: escuta, quem convidou o senhor para estar aqui? Não, eu estava passando lá na rua e eu ouvi um glória que saiu daqui de dentro e entrou dentro do meu coração e eu senti de entrar aqui dentro. A palavra Glória a tinha Deus. acabado de cumprir. Quando ele falou isso, aí Deus tomou a Irmandade, tomou a igreja, selou a alma com a promessa, foi uma festa muito grande. E então as necessidades aqui da Europa, elas acontecem muito através de sinais. São espirituais. Através Deixa eu tomar um pouco a palavra, um minutinho. Sim, Como está bastante tempo travado a sua câmera, para nós temos uma facilidade melhor de ver o irmão, de ouvir o irmão melhor, né? ok. Eu peço que o irmão feche sua câmera de novo e volte novamente para ver se dá certo. Foi. Aí, voltou. Maravilha. Por favor, por Já está. gentileza, pode Imagina. retomar a Não. palavra. Então é isso, irmão Isaías. Aqui precisa muito dos irmãos valentes no Senhor, quando tiverem uma certa condição e Deus preparar. A gente sempre prepara para os irmãos aqui, abre as portas da nossa casa, abre as portas
dos irmãos, né? Se não der para compor todos em casa, tem os irmãos preparados para receber, os irmãos missionário, evangelista que vêm para servir a Deus. Então, o irmão, inclusive, está sendo convidado para estar aqui conosco quando Deus preparar. E vem trazer essa alegria, irmão, porque eu vejo o grande esforço, né, que o irmão faz pela obra. Muitos começaram e não deram sequência, o irmão está até o dia de hoje, e a gente percebe que a amplitude do que o irmão iniciou deu fruto, está dando fruto, e resultado disso é hoje nós estamos juntos mais uma vez, louvando e glorificando a Deus aqui no seu canal. Deus abençoe, irmão, pelo esforço e Glória a pelo Deus. dom, né, que Deus te deu para você conduzir isso, porque não é só o dom, né? É a motivação, é a força de vontade, é a garra, a determinação, a fé, envolve muitos itens para a gente chegar onde nós estamos hoje, principalmente o irmão que está aí lutando. Deus abençoe por isso. Eu fico grato com as palavras do irmão e, e realmente a gente estamos navegando no alto mar, apanhando demais, mas estamos aqui lutando, que a nossa morada é lá no céu, né, irmão? Se nós conseguir fazer igual o nosso irmão Noé, que foi 120 anos pregando, construindo, ele salvou 8, ele e a família. Então, se eu conseguir salvar pelo menos uma família, pelo menos uma casa, uma alma, que vale mais do que o mundo inteiro, eu já sou o Verdade. homem mais feliz do mundo, Rodinei. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, Rodinei, vamos para a pergunta que não quer calar. O irmão está vendo que hoje nós estamos cheios de pessoas inteligentes. Hoje ninguém mais leva lebre para casa, né? Hoje as Verdade. pessoas elas estão integramente formada na palavra. Ela está lendo os textos, contexto para não criar pretexto, está entendendo as exegeses, a hermenêutica. Ó, a gente começa com uma Bíblia, aí depois, poxa, precisa de mais um aqui para nós entender um pouco mais, depois mais um pouquinho, entender um pouco mais, depois em outra língua, vamos entender um pouco mais, e vai fazendo aquele bolo, né? Porque não dá mais para comer qualquer coisa. O irmão falou que a maior dificuldade dos outros países é a alimentação espiritual. O irmão falou que estava precisando de alguém que fizesse uma oração pelo irmão, e é difícil encontrar. Então, Verdade. hoje eu estou vendo que nós estamos indo para uma direção norte de pessoas berianas, que quando o irmão Isaías fala alguma coisa, o irmão Rodinei está olhando aqui, vamos ver se tem texto, contexto, para não criar nenhum tipo de pretexto. Não existe mais. Bom, alguns lugares ainda existe, mas a maioria das pessoas hoje elas estão buscando o maior conhecimento da palavra. Então, hoje, o irmão, um homem maduro, um homem que foi um dos maiores pregadores da congregação cristã no Brasil. Eu mesmo considero o irmão Santinho de Goiás, o nosso saudoso amigo irmão Edmilson do Igaraçu, esses homens que foi um dos maiores pregadores da congregação cristã no Brasil, e o senhor, eu falo por senhor, nós somos quase da mesma idade, mas eu falo senhor por muito respeito, tá? Pelo irmão. Eu também trato o seu irmão de senhor, tá? O Varley também é amigão meu, ó. Trato ele de meu senhor. Então, é muito respeito que eu tenho pelo irmão, muita consideração, né? Então, o senhor foi um dos maiores pregadores, se não foi o primeiro da lista, né? Maior pregador, se não foi o primeiro. Eu mesmo, fica até ruim que tem alguns amigos que estão me assistindo aqui, eles falam, rapaz, eu achei que ele ia falar que era eu. Então, eu acho que o irmão vou colocar assim, na escala de um dos maiores pregadores que a congregação já teve, graças a Deus, né? E nós, quando falávamos de graça, igual o irmão iniciou e disse, Deus me chamou na graça, nós
sitiava, apontava para o prédio, para aquela irmandade, para aquele graça de Deus, nós aprendemos isso, né? Que era a congregação. Depois de muitos longos anos, conhecimento, pancada, alto, baixo, saímos do primeiro rudimento e entramos, não somos neófitos mais. E agora, o irmão Rudinei de Cajati, um homem idôneo, um homem que hoje não está mais pelas ilustrações da multidão, mas sim da salvação. O que o irmão explica para nós e para todos que estão ouvindo aqui, que irão ouvir, o que é graça no seu conhecimento de hoje? Por favor. O senhor tem a palavra. Irmão, é uma expressão de grande responsabilidade, fere o âmago de Deus, estabelece termos nas nossas medidas, enfraquece as nossas bases, levanta rudimentos passados que estranham a nossa fé, cauteriza o nosso sentimento, abandona nossas palavras e traz de nós arrependimentos que, por muitos anos, a nossa luta chegava a parecer ser em vão. Mas, mesmo as bocas se calando e o eco da nossa voz desaparecer, por misericórdia, o Espírito de Deus deu continuidade. E hoje, querendo ou não, de uma forma diferenciada ou não, a voz que clama do deserto chegou nas igrejas e chegou no ouvido do povo. E o que eu vou dizer aqui, acredito que todos entenderam. A graça para nós, há muitos anos atrás, é como você disse, era o letreiro, as paredes, o corpo constituído, a doutrina anunciada, o estatuto estabelecido. Essa era a graça. Isso até para aqueles que a representavam numa exortação. E não os culpo por nada disso, porque foi a maneira que eles aprenderam e nos ensinaram também. Mas devido à praticidade da temperança em provas e lutas que nós vivemos, nós entendemos que esta graça que era apregoada principalmente na exclusividade literária e sobre fachada doutrinária e estatuto, não esteve na hora em que a sua dor gritou mais alto que a sua fala. Não esteve ao nosso lado no momento que as lágrimas caíam quente dos olhos e feria a face, tentando trazer um consolo. E por que essa graça não esteve conosco? Porque essa não era graça. Essa era uma composição administrativa criada para administrar um sentimento religioso levado culto e oferta à graça. Então, para se chegar à graça, tinha um caminho. E a igreja, ela criou uma escola. E a escola nos orientou a andarmos neste caminho para chegar até a graça. Mas a graça já existia entre nós. Estava dentro de nós. E nós não conhecíamos isso. E quando passamos a perceber que nós não precisávamos
da intermediação de ninguém a não ser a de Cristo, nós passamos a abrir novos canais de entendimento e começamos a viver a prática da graça. Enquanto a teoria, teoricamente falando, existe muitos seminários, existe muitas escolas capacitadas hoje, como faculdades, universidades de teologia, que são maravilhosas, que eu sou totalmente a favor do conhecimento bíblico, principalmente, para saber exatamente do que estamos falando. Isso é primordial, isso já na nossa época, quando nós atendíamos os cultos, eu sofri muito por conta de trazer assuntos na palavra em que ainda não tinham sido tecidos numa pregação, e sendo assim, eu saí ali do púlpito já direto para o sinédrio. Por quê? Porque os irmãos diziam assim, olha, nós nunca ouvimos falar disso, onde está escrito? Eu falei, mas irmão, eu acabei de ler nas escrituras, e só exortei, e mais nada. E aí os irmãos olhavam, mas nunca pregamos uma palavra dessa, como que o irmão sabe? O que quer dizer isso? Então, ou seja, a falta de busca traz a dúvida, e a dúvida gera incerteza na igreja, e a irmandade acaba perdendo a direção, não sabe exatamente para qual entendimento eles estão levando a sua adoração, enfraquecendo o espírito. Porque nós éramos não só reféns, como dependentes de uma pregação. Quando você é dependente de uma pregação, você é dependente, entre aspas, né, daquele irmão que tem o dom. Então, se você é dependente do irmão que tem o dom, aquele irmão vai faltar um dia na sua vida. Deus vai levar, Deus vai recolher, ou ele vai renunciar, alguma coisa vai acontecer. E aí, nós selecionamos outra pessoa para acreditar, para depositar a nossa fé. O que o Senhor fez, no meu entendimento? Com a multiplicação dos pães, ele fez a mesma coisa na subdivisão entre a multiformidade e a versatilidade de igrejas, de denominações. Cada um foi ramificando pelo seu entendimento, agregando um espaço de fé e trazendo autonomia e direção, não para concorrer, porque não precisa concorrer igreja com igreja, mas sim, quem tinha o dom sabia que se ficasse de boca calada pela limitação que existia na escassez de liberdade, crescia a seara e não tinha mais obreiro. O que Deus fez? Ele permitiu, tudo é permissão de Deus. Como os rios que correm na seca, como o vento que bate no deserto frio na madrugada, é permissão de Deus. Deus permitiu que as igrejas rompesse parte delas para se nascer novas determinações doutrinárias para conduzir e ajudar a conduzir o povo de Deus. Então, o que é graça hoje? Como sempre foi. A graça, ela está em nós, como um grande exemplo que eu vou dar aqui, que pode até estranhar ao irmão e todos aqueles que estão participando, mas que isso fique claro, que vai ser explicado de uma maneira detalhada para que não haja dúvida. Você sabia, irmão Isaías, e todos que estão aí participando, que Deus não existe? Aí você fala para mim, peraí, irmão Rondinei de Cajati falando que Deus não existe? Exatamente isso. Deus não existe. E vou te explicar o porquê. Porque a palavra existir, ela deixa de existir um dia. Tudo que existe, deixa de existir.
Como é que Deus existe e vai deixar de existir um dia, se ele sempre vai existir? Então, por que que ele não existe? Porque ele é. Ele não existe, ele é. O que ele é? Tudo. Deus é você, Deus é eu, Deus é o povo, Deus é a igreja, Deus é o mar, Deus é o globo, Deus é o universo, Deus é a vida, Deus é o fogo, Deus é a água. Esse é Deus. Deus está no composto universal geral, por isso que ele fala com você através de algumas mensagens sobre animais, naturezas. Ele sempre está inspirando alguma coisa em você quando ele quer falar contigo sem a intercessão do filho. Quando ele aciona o filho, aí o filho já vem com a decisão, porque ele é o único que tem o poder da Santíssima Trindade de expor para nós o que é, porque ele praticou, ele passou na prática. O que Deus não passou na prática, ele passou na prática. Então, ou seja, a palavra existir para Deus, ela é muito pequena. É por isso que nós limitamos, às vezes, a nossa luta e a nossa dor por um Deus que existe. Esse Deus que existe, ele é falho, porque um dia vai deixar de existir. Esse Deus que existe em nós é a fé que nasce, que morre, que fica doente, que se enterra, cria uma nova. A fé está sempre oscilando. É como os gráficos no mercado financeiro, está sempre oscilando. Então, ou seja, ele não existe, ele é. Deus é tudo. Então, se ele é tudo e mandou o tudo, mandou a sabedoria que era sua aluna nos princípios, como verbo, morrer por nós, então entenda, meu amado. O único digno, único, da graça que está em nós é o primogênito dos mortos. O que passou no Gólgota, no lugar chamado Caveira, e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Esse é o digno da graça. O resto pode ser a letra de ouro, pode ser as paredes de marfim, o palácio pode estar enfeitado, mas a graça é aquela que você sente dentro de você. Por isso que, às vezes, no meu canal eu fiz alguns exemplos, no TikTok eu fiz alguns exemplos, para ver aonde estava o comodismo e os incomodados. E eu percebi que nas menores e maiores fraquezas de um homem, eles perdiam a direção do espírito. Ou seja, peraí, o irmão Isaías não é mais crente porque ele fez uma brincadeira. O irmão Rondinei não é mais crente porque ele fez uma piada. Então, ou seja, essa imposição dos legalistas da fé tiraram o brilho do sentimento único. Então, nós temos que trazer à flora novamente, não a fraqueza do Isaías e nem o erro do Rondinei. Nós temos que trazer à flora o que existe no coração do Isaías e no coração do Rondinei. Então, é isso que nós tínhamos que fazer. Por isso que o mandamento que Cristo deixou foi o mais sábio. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a graça está nessas duas palavras. Se você tem essas duas palavras no seu cotidiano, a graça está em você. Isso é graça. A igreja é uma escola que conduz a uma direção. Alguns alunos reprovam, outros ficam de recuperação e outros passam direto. Bem-aventurado é aqueles que chegam, mesmo com recuperação, reprovando, repetindo de ano, mas está ali tentando. Mas vai chegar a sua hora de entender o que é
a graça do Filho de Deus. Glória a Deus. Por isso, irmão Isaías, que hoje nós podemos ser quem somos, livres de qualquer imposição humana, abatendo a nossa fé para desvendar um véu que não existe. O que é o Apocalipse? É o véu. O Apocalipse está tirando o véu. Quando ali são as profecias de Jesus na boca de João. Então, ou seja, ali ele tirou o véu. O Apocalipse não vai se cumprir. Ele já estava cumprindo aquela época. Continua cumprindo hoje e vai ter o seu término no futuro. Mas as profecias na ilha de Patmos, elas começaram naquela época. Então, o que nós temos que entender como graça é simples. O que você sente entre você e a tua liberdade? Você se sente digno de fazer uma oração e exaltar o nome de Cristo? Sinto, você tem a graça. Deus te visita quando você prostra os joelhos, ouve uma palavra ou canta um hino? A graça está aí. Não importa de qual denominação você seja, qual cargo, ministério, estudo, não importa. A graça está aí. E a graça não adianta, irmão Isaías, o pregador trazer uma teoria. A graça ela é vivida, é a única palavra que é praticada, que é vivida. Essa palavra ela não é estudada. As demais são estudadas, esta aqui não é. A graça ela é praticada. Você só vai saber se você é um escolhido e se você tem a graça, se você praticá-la e senti-la dentro de você. Glória a Deus. Então isso me inspira a ser o homem que eu sou e carregar com certeza viva as decisões que eu tomei no meu caminho. Porque quando a gente abandonou o ministério, né, a gente saiu do ministério na congregação, não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. Foi uma necessidade na qual eu tomei essa autonomia para ter uma nova fase na minha vida. Independente do que acham ou pensam, se fazia necessário tomar algumas atitudes para você caminhar com independência e começar a praticar uma graça que não estava vinculada ao politicamente correto. Porque nós temos um medo, nós temos um respeito, nós temos uma hierarquia a seguir, mas nós não podemos vender o que está em nós e nem trocar o que está dentro de nós por conta de uma razão, uma simples razão. Por isso que, neste momento, a razão ela é apenas uma palavra que coloca em ordem as coisas, mas não cria outras. Se faz o que se repete. Criar é inovar, é ter a evolução da graça dentro dos nossos corações. Isso é graça. É você sentir a liberdade com teu Deus. E não importa a sua ação, não importa a sua atitude, não importa a reação ou o que aconteceu no caminho de quem quer que seja. Não importa. Você sente a presença de Deus, você, quando fala com Ele, você sente que Ele te ouve, você tem a graça. Isso é graça, irmão. Então, aonde você for, na igreja ou não igreja, não importa onde você pisar a planta dos teus pés, você tem a graça. A única diferença é que nós temos que dar continuidade na nossa missão.
Não importa em qual denominação ou caminho. O que importa é que você continua levando a graça para cumprir a tua missão. Então, nos dias atuais, a Irmandade, o povo, a humanidade já percebeu que cada dia que passa, as denominações vão perdendo um pouco mais, né, esse empoderamento que foi dado no passado, né, pela própria antiga igreja. Não vamos citar nomes aqui, não estou falando de CCB, estou falando da antiga igreja, que foi dado esse empoderamento. Por quê? Porque a antiga igreja governavam os reinos. Depois veio o poder do Estado. Quando veio o poder do Estado e foi-se obrigado a pagar o tributo para o Estado, que, falando democraticamente, era o poder maior, porque ele se reuniu com pessoas de uma sociedade mais culta para dar ordem aos indoutos. Então, começou ali se a cobrar os tributos. Então, a igreja, a antiga igreja, perdeu a força. Quando ela perdeu a força, ela precisava retomar o seu espaço entre as nações. Então, o que ela precisou fazer? Ela precisou impor uma palavra para atemorizar os corações. Olha isso. Porque ela atemorizando os corações, ela traria novamente o povo, chamava a atenção do povo para ela novamente, e ela voltaria a ter o empoderamento, dando consciência novamente para aquelas mentes que a frequentavam, mesmo havendo o poder do Estado, porque aí correria um poder paralelo, que até os dias atuais. Resumindo, o que a antiga igreja criou? A palavra já estava escrita nos livros, e principalmente na Bíblia, mas eles usaram esta palavra para impor o medo, a palavra chamada pecado. E o pecado começou a trazer o povo novamente para a antiga igreja. E a partir daí foi ramificando as igrejas evangélicas, que vieram numa outra ramificação, porém com as bases da antiga igreja. Então, resumindo, hoje isso está muito esclarecido, com tanta informação que nós temos nas redes sociais, na internet. Aonde você clicar, você vai ter informações. Então, ou seja, o povo começou a buscar cultura bíblica e estudo bíblico, que eu sou totalmente a favor. Porque a partir deste momento, fica muito mais fácil você exortar, aconselhar as pessoas dentro de um conhecimento, porque ali vão estar sabendo exatamente o que você está dizendo e vão estar recebendo com mais facilidade. Porque aquele que não conhece, ele não sabe o que ele está comendo. E se ele não sabe o que ele está comendo, irmão Isaías, ele sente o gosto, mas não sabe que comida é, por exemplo. É a mesma coisa você comer arroz, mas sentir gosto de feijão. Ou tampar os teus olhos, colocar um prato na tua frente e você degustar, mas pelo sabor. É gostoso, mas você não sabe o que é. Entende? A virtude, ela liberta. Mas o conhecimento, ele te traz base sólida. Então, o conhecimento com a virtude, ele estanca a dúvida. Ele estancou a dúvida, a tua fé está resplandecendo. Então, a graça está denominada dentro de cada um de nós. Isso não é teoria, isso é prática. Glória a Deus. Eu gostaria de pegar um adendo nesta comunhão, que o irmão está explanando alguns assuntos. Nós não combinamos de falar o que eu vou perguntar.
Ok, Se o irmão achar que dá para nós entrar ok. nessa questão, é, sobre escatologia, como o irmão está entrando sobre o estudo da palavra, etc., eu gostaria de saber qual é a sua posição quanto à escatologia, se o irmão pende mais em comunhão para pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Qual é a vertente do irmão? Qual é a versão do irmão? Qual o irmão se identifica mais? A escatologia tem uma enciclopédia muito vasta, né? Porque ela tem muita ramificação espiritual com a própria Sagradas Escrituras. Então, ali você compõe números, ali você compõe doutrinas, temas que fazem parte da história. O que faz parte da história, Isaías, a gente não pode desprezar, você concorda? O que faz parte da história, você não pode desprezar. E o que a gente despreza, às vezes, é o conhecimento que está aflorado para que todos saibam com mais transparência do que se trata a cada ponto. Então, quando a gente limita, né, olhar, manifestar e trazer para a humanidade a informação com mais detalhes, você está limitando o escatológico cristão. Você está limitando ele. E quando ele passa a entender sobre o tema, o assunto ele se torna muito mais vasto. Tanto a caminhada dos discípulos, como na chegada de Jesus. Se você fizer as conexões, você vai encontrar detalhes que a própria história conta e nós sempre passamos por cima, porque não temos a informação. Então, tudo que se associa à história verdadeira tem completamente o meu aval de fé, de certeza, de entendimento, que tudo o que aconteceu foi para um plano. E às vezes o detalhe faz a diferença na hora do nosso sufoco. Porque tem detalhes que, se eu soubesse da vida de Maria, tem detalhes que, se eu soubesse na vida de Pedro, talvez eu teria feito uma conexão e entendido melhor de que maneira que eu teria que passar aquela aprovação. Então, se você trouxer hoje uma informação mais ampla, claro que isso vai incomodar alguns, mas vai ser um grande benefício para todos. Então, eu não sou contra, eu sou a favor. Que maravilha, glória a Deus. Eu não sou contra, eu sou a favor. Dentro desta pergunta, irmão, e eu gostaria muito que o irmão pegasse o violão e tocasse um hino, que nós temos mais dois assuntos abaixo, Vamos lá? que dentro dessa pergunta, como o irmão disse que é a favor, como que o irmão se centraliza dentro da questão de João Calvino, seus companheiros, o calvinismo e o arminianismo? Como que o irmão vê a citação da igreja nos dias atuais, nessa parte? Se realmente nós temos essa condição de desprezar a graça de Deus, como foi falado aqui pelo servo de Deus, ou rejeitá-la, rejeitar Deus, ou nós somos realmente um predestinado desde o ventre da mãe, como um irmão que foi um pregador, um preleitor, um dos maiores pregadores da história dentro da congregação. Como o irmão vê essa questão? Pode nos falar? Irmão, assim, esse é um assunto polêmico, né? Polêmico, hoje dentro da instituição, mas esse movimento do calvinismo, esse movimento religioso, né, que foi iniciado numa reforma, né,
já existiu uma reforma. E nesse regime, ele trouxe, né, poderes sobre a vida privada dos cidadãos. Então, as infrações que eram cometidas, de certa forma, ele conseguia sustentar após a queda, a própria determinada por Deus. Tudo que o homem desejava e faz era pecado, entendeu? Era pecado. Pecado, 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 pecado. Então, nos caminhos, né, da concupiscência ou graça, o homem não tinha poder de como adotar uma predestinada caminhada com Deus. Ou seja, o pecado desvinculava o homem de Deus. Mas, na verdade, o pecado ele aproxima o homem de Deus. Vamos lá. Hoje na Terra, entre pessoas que já passaram pelo concerto do batismo e aqueles que não passaram pelo concerto do batismo, independente, o que aconteceu? Qual era a missão de Cristo sobre a Terra? Não era levar os nossos pecados? Se a missão de Cristo na Terra era vencer o pecado da humanidade, a morte e o inferno, e ressuscitar triunfante e glorioso no terceiro dia, e deixar o Espírito Santo Consolador para nos guiar em toda a verdade, está bem claro que nós não temos pecado. Você não peca mais, porque a você foi tirado, ele comprou os teus pecados com o sangue dele. Ele comprou teus pecados. Só que se exortasse uma pregação como essa, nós seríamos chamados e seríamos impostos a recuar dessa exortação, que faz parte do próprio calvinismo. Do próprio calvinismo. Então, se Deus desprezou o pecado porque o seu filho comprou ele, e não está falando que comprou da igreja, da humanidade, ele retirou o pecado da humanidade. Então, se ele retirou o pecado da humanidade, o que ele tem para oferecer para nós? Ele já ofereceu. Já está tudo pronto. Você não pode ser chamado como filho do pecado. Você não é mais filho do pecado. Você não está pecando, independente do que você fez. O pecado é a palavra imposta para amedrontar o povo e trazê-lo de volta numa submissão religiosa. Eu não estou dizendo que as igrejas evangélicas fizeram isso, não é isso. Eu estou dizendo que esta palavra atemoriza os corações e, por não entender a profundidade do que se trata, eles invertem a verdade do medo, e o medo traz todos ali como direção de números para estar sempre ali no mesmo banco, no mesmo lugar. E hoje nós estamos dentro de uma redoma de conhecimento, conexão de valores, entendimentos espiritualistas para seguirmos na mesma direção. Mas o detalhe da vaidade impede com que o homem faça o que é certo. Porque é mais fácil você atemorizar do que você trazer o respeito. Porque trazer o respeito, você tem que provar que você tem ele. Atemorizar é só clicar uma palavra e eu já fico atemorizado. Porque essa palavra pode vir de encontro ao que você fez. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui, né, que está participando, cometeu um erro como Maria cometeu. Maria Madalena cometeu. Ok. Ali a maior prova da dissolução, né, que ele veio para comprar o nosso pecado, ele foi muito claro. Se ninguém te acusou, eu também não. Vai, não peques mais.
E ele ainda não tinha sido crucificado. Depois que ele foi crucificado, quando ele disse, Pai, perdoa os que não sabem o que fazem, porque ali estava perdoando o pecado daqueles que estavam matando ele. Ou seja, ninguém tem o direito de nos chamar de pecador, porque ele já levou os nossos pecados. Então, dentro dessa linha, tudo que vem somar biblicamente como conhecimento, ele é muito bem visto, porque faz parte da história. E o que faz parte da história a gente não pode tirar do caminho, porque a informação vai fazer com que o seu detalhe crie uma transferência diferencial nas nossas vidas. Um espaço é aberto na nossa mente que está fechada. E a partir daí, a gente tem a solução da nossa dor. Irmão Isaías, nós temos a solução da nossa dor. Glória a Deus. Que maravilha, irmão Rodinei. Dentro de nós, dentro de nós. Não perdoa ter tomado esses dois adendos aí. É que já que o irmão entrou na história da própria palavra, a literatura e também os estudos, eu falei, vou aclimentar, vou colocar aqui dois pontos que é muito falado nas redes, né? As pessoas estão procurando muito a escatologia, saber também sobre calvinismo e arminianismo, mas tem diversas vertentes, diversos assuntos. O irmão trouxe dois pontos cruciais. Querido, para nós terminar aqueles últimos dois, você não toca aquele hino para nós? Aquele hino lindo que você Mas, colocou no seu rapaz, é canal? sério que você quer? Eu nem sei se eu tenho voz mais para isso, rapaz. Rapaz, claro Eu que canto, tem. Dá uma palhinha aí, dá uma palhinha. Vai lá. eu canto, Busca eu o canto violão aqui em enquanto os irmãos casa, eu estão aqui, canto vamos aqui em segurar casa. eles aqui. Eu tô com um violãozinho velho aqui, mas vou tentar, tá bom? Vocês não Solta aí, reparam não, solta né? aí. Tá Para bom? você que chegou agora, nosso querido irmão Rudinei de Cajati, está diretamente do Portugal, servo de Deus, é um grande homem de Deus, foi cooperador de jovens na Congregação Cristã no Brasil, um dos mais conhecidos na história da Congregação Cristã no Brasil. O Rudinei é o nosso amigo, querido irmão, querido amigo, e perguntamos para ele. A primeira pergunta foi aonde que ele está morando, a segunda que você não viu ainda, depois finalizando, você volta lá atrás e veja as respostas do servo de Deus com muita coerência, muita idoneidade, aonde que ele está congregando, como que ele está. A terceira pergunta foi sobre o país que ele está, as obras que Deus tem feito ali. Ele contou bastante coisa maravilhosa, até mesmo da sua vida pessoal, do seu trabalho, né? A quarta pergunta foi o que é a graça de Deus aos olhos dele nos dias de hoje. Aí vem a quinta e a sexta, mas antes ele vai tocar um hino para nós aí, coisa mais linda que Deus deu aos servos de Deus, e é um hino maravilhoso. Vai lá, meu irmão. Sentado sobre a areia, numa praia, olhando o mar, viajei junto às ondas, fui tão longe. Alguma coisa eu entendo e outras não posso explicar. São mistérios escondidos sobre o mar. Mas uma coisa me chamou a atenção, algo assim semelhante ao trovão. Oh, soberana, diz as ondas,
levantar e as águas pareciam se alegrar. Era Deus conversando com o mar. Era Deus conversando com o mar. E num gesto de honra, houve calma em todo o mar, e um clarão sobre as águas caminhava. Áurea resplandecente que emanavam raios de luz num fulgor que sem forças me deixavam. Uma coisa me chamou a atenção, algo assim semelhante ao trovão. Oh, soberana, fez as ondas levantar e as águas pareciam se alegrar. Era Deus conversando com o mar. Era Deus conversando com o mar. Coisa linda, coisa linda. Esse hino foi feito em 1999, em Poá, quando morava no Jardim Nova Poá. E numa guerra muito difícil, às 3h30 da manhã, eu comecei a dedilhar o violão e nasceu essa melodia. Depois eu tive ajuda no último verso, ajuda do irmão Joel do Aracaré, cooperador de jovens do Aracaré até o dia de hoje, um grande amigo. Então, se ele estiver assistindo aí, ou se ele for assistir, um grande abraço aí, um beijo no coração, irmão Joel do Aracaré. Estive com o Joel faz 1 mês e meio, 2 meses, lá na Baixada Santista, lá no irmão Irenildo, ancião do Rádio Clube. E Joelzão é anjo, né? Amigo, gente boa demais. Maravilhoso, Beijo no coração pro Joel. Meu irmão, para nós finalizar aqui, nós temos a Assembleia Ordinária Geral aqui na Comunidade Cristã no Brasil, vai ser feito em novembro. Eu vou mandar para o irmão o check-in, para o irmão ficar conosco na pousada, onde vai ser feita esta reunião, e vai ser um prazer ter o irmão junto de nós. Agora, eu não sei se o irmão vem em novembro ou dezembro. Dezembro está certo mesmo do irmão vir. Se o irmão conseguir vir em novembro, participa conosco dessa reunião, e depois nós iremos juntos para Uberlândia, onde teremos a convenção. O seu irmão vai estar lá também, né, nessa convenção. Agora, já deixar certo, mas dessa vez não pode deixar eu falando igual a outra, hein, rapaz? Deixar certo, você atende a música dos dons para nós em dezembro, aqui na Comunidade Cristã no Brasil. A palavra é tua, vamos lá. Você sabe que eu te devo desculpas aí e perdão perante todos que estão assistindo. Você deve ter sofrido muito naquela época, porque quando a gente promete para a Irmandade que vai trazer o servo de Deus e às vezes não dá certo, a gente fica decepcionado e leva decepção, né? Você sabe disso. Então, Tô cheio de galo, tanta tamancada que eu levei, fiz sapato, e a burdoada. gente tem o dever no plenário de pedir perdão para o irmão e perdão para a Irmandade em nome do Senhor Jesus, me perdoa. E isso não vai acontecer novamente. Vou pedir a Deus que
com toda a aprovação que haja, que Deus abra os caminhos e que nós estejamos juntos aí louvando e glorificando a Deus. Eu tenho uma grande estima pelo irmão, o irmão sempre nos respeitou, sempre deu espaço para nós, alegria, comunhão. Então, o meu dever como servo de Deus é cumprir a palavra e estar aí convosco, louvando a Deus nessa reunião e nos demais cultos, quando Deus preparar, né, de estarmos junto com vocês aí, buscando os dons de Deus, que você sabe que é o nosso desejo, o nosso sonho e a nossa missão, né? Nossa missão é buscar os dons de Deus. Então, a gente busca os dons de Deus, aonde Deus prepara, e com certeza nós vamos levar muitos frutos daí do Brasil para cá, e vocês também vão ter que se preparar para estar aqui com a gente, louvando a Deus aqui, quem sabe, né, irmão? Trazer mais ramificações da obra aqui nesse lugar, porque precisa. Glória a Deus, que maravilha. Então, vamos combinar assim, para dezembro. O irmão sabe mais ou menos a data que o irmão está chegando, em dezembro, para eu já Dezembro deixar eu estava me preparando para o dia 10, né? Para o dia 10 de dezembro. Mas se houver uma folga, né, no nosso trabalho, eu acredito que na última semana de novembro dê para a gente se virar e seguir viagem. Vamos ver, se Deus preparar. Maravilha. Então, nós podemos marcar para a primeira semana de dezembro, se o irmão estiver aqui, né? Primeira semana de dezembro. Que aí eu já organizo tudo e nós desce para uma das nossas igrejas. Nós temos diversos locais, mas eu gostaria de levar o irmão na região do Caraminguava, onde Deus tem abençoado ali. Nós temos uma igreja no Jardim Somar e outra no Caraguava, que fica perto do Clovão de Caraminguava. Quero até levar o irmão para visitar o irmão Clóvis. Clóvis é Isso, amigo nosso. ótimo. Tenho muito desejo de vê-lo. Como que ele está, irmão? Vamos ter notícias? Então, eu estive lá na casa dele e tudo, né? E ele está bem debilitado, assim, na parte do esquecimento. Ele lembra de tudo que ele viveu para trás. Ou hoje, no caso, igual faz 3 anos que ele não atende o Caraminguaba, mas você chega lá e fala, vem congregar comigo, Santinho, vem congregar aqui no Caraminguaba, mas faz 3 anos que ele não vai mais, né, tadinho? Está muito enfermo, debilitado, já está bem de idade. Mas eu estive lá com o Miltinho está até congregando conosco, o Miltinho do Caraminguava, Que o bom. irmão Joãozinho, que era do Gaivota, o nosso cooperador, o Tonico do Peruíbe está ali também nos ajudando, trabalhando. Tem bastante irmãos ali trabalhando junto conosco, fazendo esta missão. E gostaria muito de marcar essa busca dos dons ali, que o irmão já teve no Caraminguava aquela vez, e a Irmandade ama o irmão, né? Agora, uma vez que muitos do Caraminguava estão conosco, na comunidade cristã no Brasil, falar que o irmão vai parar a Baixada Santista, né? Amém. Vamos para lá. Tenho muito prazer de rever aquela irmandade, os irmãos. E tá contigo aí, irmão Isaías, se Deus quiser. Então vai ser uma honra. Eu vou estar avisando, então, que na primeira semana de dezembro, o irmão Rudinei de Cajati está conosco. Ó, vocês viram, né, irmão? Vocês viram. Prometeu ao vivo, hein? Prometeu ao vivo. Agora não tem mais como fugir, né, irmão Isaías? Não tem mais como fugir. 2 vezes não dá. Ó, eu perdoei você porque primeiro eu amo Cristo e também te amo, né? Eu perdoei. Mas você não sabe o tanto que eu apanhei aqui. Fui vaiado, rapaz. Eu imagino. Irmão, a última, para nós finalizarmos. Você, meu irmão, minha irmã, que chegou conosco até aqui, está com saudade de ver o nosso irmão Rudinei de Cajati pregar uma palavra, trazer uma mensagem? Você está com saudade? Vamos fazer uma enquete rapidinho aqui, Rudinei? Vamos fazer uma enquete rapidinho. Amanhã, às 13 horas, horário de Brasília. Amanhã, domingão, hora do seu almoço, tá, irmão? Hora do seu almoço, irmã. Às 13 horas, Rudinei de Cajati, neste canal, pregando uma palavra. Quem é que vai assistir? Escreve eu. Vamos lá, vamos fazer uma enquete rapidinho, Rudinei. Vamos lá, vamos ver. Quem vai assistir, escreve eu. Aqui vai ser às 13 horas, aí vai ser o quê? Às 16? Aqui vai ser às 16 horas, nós estamos 4 horas na frente do Brasil. Ó o povo já escrevendo eu aí. Ó. Você consegue ler aí, não? Tô vendo. Ó, vamos lá, vamos ver. Louvado seja Deus. Vamos ver o povo, vamos fazer uma enquete aqui, ó. Todo mundo eu, olha lá. Beleza, olha, todo mundo mandando eu. Glória a Deus. Então vocês vão ver amanhã aqui nesse canal às 13 horas.
chama o vizinho, chama o parente, chama a sogra, o sogro, o filho, o neto, o bisneto, traz tudo, liga lá a Smart e você vai ver uma mensagem da parte de Deus, dado ao servo de Deus, nosso querido e amado Rudinei de Cajati. É o homem anjo loiro, é o único que eu já vi. Tentaram fazer clone e não conseguiram, mas você conseguiu, né, rapaz? Onde eu ando em São Paulo aqui, tem uns 10 clones seus, rapaz. Coisa linda, Rodinei. Bom, Rodinei, então está confirmado amanhã às 13 horas? Está confirmado, às 13 horas. Estaremos junto com os irmãos e peço já orações, né? Para Deus que nos ilumine, porque não é só porque é online que não tem o mesmo peso e a seriedade do que se nós estivéssemos juntos ao vivo. Porque glória a Deus. Deus conhece as necessidades do coração. Hoje eu lembro que eu vou contar rapidinho, 1 minuto, pode ser não? Por favor, o tempo é seu. Nós estávamos numa casa em Ferraz de Vasconcelos em 1997, em oração na casa do irmão Marquinhos de Ferraz de Vasconcelos. Ele e da esposa, era violeiro, irmão Marquinhos. E eu lembro que Deus tomou um irmão na oração. O irmão era o irmão Serginho de Guaianazes, mas não era o Serginho Preto, era o Serginho de Guaianazes. E agora é o que é cooperador agora, no Guaianazes? Não é o que é cooperador. Esse irmão Serginho, eu não sei mais o paradeiro, não tive mais informações, mas ele, na ocasião, orava muito conosco. E Deus tomou ele numa pregação que foi difícil de acreditar. Foi difícil. Mas eu lembro que ele pregava assim, ó. Quando a internet expandir, até as televisões perderão seu poder. O mundo vai parar. Os cultos não vão ser mais presenciais. Os cultos serão online. Os cultos vai estar numa tela, a igreja na outra tela, em casa, ouvindo a pregação. Isso, irmão, em 98. Em 98. Ele pregou com estas palavras. E todo mundo falou, agora o irmão Serginho perdeu a mente de vez. Como é que vai aparecer uma pregação pela televisão? A gente imaginava isso, né? Pela televisão. E ele pregava. Numa tela vai estar o pregador, em outra tela vai estar o povo ouvindo e dando glória a Deus. Essa vai ser a inovação e a evolução no meio de toda a tribulação e tormenta que virá sobre a terra. Então, destas ferramentas, até o crente será beneficiado. Isso em 1998. Então, 2019 cumpriu. Imagina, que coisa maravilhosa. E, inclusive, irmão, a gente não toca muito no assunto, mas a minha pena praticamente foi porque eu preguei e apareci na internet. Eu preguei no Jandira naquela ocasião, né, na igreja do Jandira. E hoje o irmão vê que pela congregação e pelas outras denominações se torna completamente normal. Você está pregando a palavra, o evangelho, para o mesmo povo, e não importa a placa. Então, você veja bem, naquela ocasião será punido. Hoje, não tem mais uma punição, até porque nós estamos falando do mesmo Deus, morar na mesma rua, na mesma cidade celestial. Então, ou seja, mas precisou passar por uma peneira para ensinar os irmãos e a todos nós de que maneira nos conduzimos diante de Deus e da verdadeira graça. É verdade. Eu fui um dos primeiros pregadores a aparecer no YouTube, né? Tempo da CCB. Foi eu, depois foi o irmão Edmilson do Igaraçu do Tietê. Eu apanhei igual vaca na horta por causa disso, né? Tem uma pregação lá do bem e do mal, que tem 1.300.000 visualizações. Então, nessa daí foi quando o Jarba me resgatou da cidade de Morato, falou, vem para Paraibuna que eu vou cuidar de você. Mas apanhou eu e o Jarba também, não adiantou não. Você vê, naquela nossa época,
pregar em televisão, ou pregar em rádio, ou pregar em vídeo, ou pregar alguma coisa que tivesse gravado, você seria excomungado, né? Excomungado. Exato. Hoje não, hoje cumpriu o que esse Marquinho falou, né? Que Deus deu para Exato. ele falar. Hoje os cultos são transmitidos online. E quando o irmão vir aqui em dezembro, que é a primeira semana de dezembro, já vou deixar até marcado já. Posso marcar na lista da igreja, né? Vai sair na lista. Marca. Então vai sair na lista da igreja e nós vamos anunciar isso daí até dezembro. Vou anunciando. Igual o irmão Aguinaldo deve estar até assistindo aqui, o irmão Aguinaldo. Beijo, irmão Aguinaldo do Uruguai. Ele vai atender uma busca dos dons lá no dia 12 de novembro, lá embaixo, na igreja em Caraguava, onde o irmão vai atender. O irmão Bim, que foi ancião ordenado pelo irmão Cláudio Marsola, que deve estar assistindo também. Beijo para o nosso ancião irmão Bim, 12 anos de ancião, está conosco agora na comunidade. Atendeu a busca dos dons lá, não sei se o irmão chegou a ver. É um bem morenão, parece o Edmilson. Não consegui ver. Então, o irmão Aguinaldo Silva vai atender agora no dia 13, dia 12, busca dos dons. Ele foi operador do Uruguai. 12 de outubro. Outubro? Perdão, 12 de outubro, que minha esposa falou. 12 de outubro é a busca dos dons com o Aguinaldo. Dia 11 de outubro, Santa Ceia com o irmão, aquele das buscas dos dons, que é nosso ancião hoje, irmão Jonas de São Carlos. Então, já vou deixar na lista e marcar que a primeira semana, que vai cair num sábado isso, tá? Lá, um sábado, nosso culto lá. Primeira semana de dezembro, irmão Rudinei de Cajati conosco, em Peruíbe, região do Caraminguava. Amém. Combinado? Combinadíssimo. Glória a Deus. Então, até lá, amanhã, se você nunca viu o irmão pregar, amanhã ele prega aqui no nosso canal, Rudinei de Cajati. Meu amado irmão, últimas palavras para nós finalizar. Vamos lá. Pode falar. As últimas palavras, pode agradecer aí o povo. Ok. Irmãos, eu fico feliz, né, pela oportunidade e eu vou deixar uma mensagem aqui para todos que estão participando. Glória a Deus. Eu estou acompanhando aqui algumas respostas enquanto a gente vai falando, conversando. Você percebe que ainda tem muitos irmãos que lutam, né, por uma bandeira. Os Estados Unidos luta por uma bandeira. O Brasil, não sei te dizer se luta por uma bandeira. Porque quem luta pela bandeira é um patriota. Se você pisar numa bandeira nos Estados Unidos ou queimar a bandeira nos Estados Unidos, você é punido por isso. No Brasil, eu vi coisas piores fazendo com a bandeira. E ninguém falou nada. Então, assim, você, irmão, irmã que está escrevendo e tecendo alguns comentários, você sabe que o direito de defender a bandeira é livre. É livre. Mas aquele que é um verdadeiro patriota não defende a bandeira de uma nação. Ele defende a bandeira da Sião Celestial, porque o nosso lugar não é aqui. É no reino dos céus. Então, se você é americano, se você é japonês, se você é francês, se você é italiano, se você é holandês, não importa. Defender a bandeira do seu país é defender um legado. Defender a bandeira celestial é defender a tua salvação. Defenda a tua salvação, porque a bandeira que você defende hoje não vai te salvar. A bandeira que você defende não vai te salvar, mas a bandeira que você defender com individualidade é essa que vai cantar junto contigo quando você for salvo
você vai ter o direito de levantar ela no mastro, lá no céu, e você vai cantar, junto com os anjos, o coral que não foi cantado. Essa bandeira você tem que defender com individualidade, porque a glória de Deus não é par, ela é ímpar. Por isso que a conta de Cristo é 5, porque foi 5 furos que ele levou na cruz. Então a conta dele é ímpar. Glória sem par contemplarei. Sem par, então é ímpar. Filho não salva pai e pai não salva filho. Esposo não salva esposa. Nessa hora é só você cantando o cântico da verdadeira bandeira da sua cidade, que é a bandeira na Sião celestial. Enquanto você defende só a bandeira da terra, a bandeira da terra vai queimar, como qualquer outra. A do céu vai permanecer. Então, defenda as coisas de Deus. E deixa que a diplomacia, que a burocracia, que o jurídico, que a discussão burocrática esteja com os administradores que administram o mesmo. Enquanto isso, só falamos da bandeira que ainda não foi hasteada no reino da glória de Deus. E quando hastear, nós vamos cantar diante dela, que é a bandeira que está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se o teu irmão está na Assembleia de Deus, dá glória a Deus porque ele está lá. Se o teu irmão está na Batista, dá glória a Deus porque ele está lá. Se o teu irmão está na Presbiteriana, dá glória a Deus. Se ele está na Igreja Católica, dá glória a Deus. Não importa onde ele esteja. O que importa é que ele vai cantar o mesmo cântico diante da mesma bandeira. Porque aqui na terra, só são os patriotas que defendem a sua bandeira. Lá no céu, todos nós que somos conhecedores e escolhidos, cantaremos o cântico que ainda não foi cantado diante da bandeira celestial. Então fica a minha mensagem e esse recado para os irmãos que estão escrevendo. E Deus que abençoe a todos por participarem, tanto com respostas positivas quanto negativas. Para nós é muito bom, porque nós temos uma dimensão do que ainda acontece na mente daqueles que estão de fora e aqueles que estão de dentro. E isso é muito importante, Moisés, porque assim nós entendemos aonde está o direcionamento do povo num caminho tão santo e profundo, que é o de Cristo, na graça que é o nosso coração. Glória a Deus. Aquele que conhece o caminho não olha para a placa, né? Glória a Deus. Que maravilha. Muito obrigado, irmão, por ter participado conosco. O irmão Thales, que é um grande profeta e violeiro ali da Zona Leste, manda saudação para todos nós. Beijo e abraço, Thales. E todos os irmãos que participaram conosco, muito, muito obrigado. Como servo de Deus, nosso querido irmão Rodinei de Cajati falou, né? Obrigado você que escreveu de uma maneira simples, objetiva, pontuando coisas boas qual nós conversamos, e você também que acabou mandando uma mensagem que não foi muito feliz nas escritas, defendendo alguma coisa que nós não estamos propagando contra. A nossa live foi os irmãos que entraram, que vai ver do início ao fim, nós só falamos coisas boas, coisas cristocêntrica, e em momento nenhum falamos mal de denominação nenhuma, né? Amanhã aguardo vocês às 13 horas com a pregação do nosso querido irmão Rodinei de Cajati ao vivo aqui neste canal. Rodinei, beijo no coração. Meu irmão, sem palavras, hein? Tô feliz. Sem palavras. Só um minutinho. Tem alguma coisa aí? Rafael Alves. Baixa um pouco o som. Rafael Alves está perguntando se ele pode saudar a Irmandade, a mocidade dele, com a Santa Paz de Deus. Sim, o irmão Rafael Alves está pedindo aí uma permissão de saudar toda a mocidade, que eu acho que ele é cooperador de jovens. Claro. Manda lá, irmão Rodinei, manda uma saudação lá.
Claro. Bom, Rafael Alves, onde ele atende? Não sabe, né? Eu acho que não escreveu aqui, mas pode soltar uma saudação aí. Que a saudação e a santa paz de Deus esteja com todos, com a mocidade, com o teu ministério, e aonde vocês forem, com certeza, se um dia nos encontrarmos na terra, pode ter certeza que a nossa saudação vai ser ouro, não vai ser prata, não. Nós vamos se abraçar e Maravilha. vamos sentir a presença de Deus juntos. Deus que abençoe vocês. Já que o servo de Deus fez essa daí, vamos fazer uma enquete rápida para finalizar então, Rodinei. Eu estou com Bora. um celular na mão aqui. Fala para nós só nome local, Rodinei, vai mandar uma saudação para você agora aí, vai. Nome e cidade ou estado, vai. Um minutinho, vamos lá. Só um minutinho, tá? Nome, cidade, estado, o Rodinei já vai mandar a saudação. Eu vou falar aqui rapidinho, o Rodinei vai saudar. Rafael Alves, ele atende Ribeirão Pires. Opa, Ribeirão Pires, cooperador de jovens, Rafael, tá? Amém. Ribeirão Pires. Uberlândia, Minas Gerais. Amém. Estados Unidos, lá em Orlando, Flórida. Orlando, Flórida. Louvado seja Deus, hein? Setor 18, São Paulo. Amém. Região de Ribeirão, Presidente Prudente. Amém. Vamos ver, nome local. Bastos, São Paulo. Irmã Silvana. Maria Gonçalves de Peruíbe. Olha lá, onde você vai atender o culto. A irmã Maria vai estar lá, irmã Maria. Louvado seja Deus, hein? Glória a Deus. Vamos lá, Mojimirim. Mojimirim, saudação. Vamos lá. Você... Olha o Agnaldo Silva aqui, o Agnaldo Silva lá, que está agora em Itapetininga, mas ele é de Uruguai. Presidente Prudente, setor 18 também. Curitiba, Paraná. Amém. São Paulo, cidade de Santos. Só o povo de Santos aí. Amém, povo de Santos. São Jorge, Salto. São Jorge, Salto, cooperador Henry. Aí, ó. Tá vendo? Tem muito irmão cooperador, ancião, que participa do nosso canal. Jardim Laura. Jardim Laura. Opa, o Jardim Laura aí, ó. Que maravilha. ZL, hein? ZL. Ó, Rio Grande, Goiás. Vamos lá, ó, perguntando qual horário no culto em Peruíbe. Peruíbe vai ser no primeiro final de semana de dezembro. Vou estar avisando vocês, 19h30 no sábado. Vamos lá. Curitiba, Paraná. Aqui, Lídia também falou. Olha lá, ó. Vem para Orlando, ó. Tá chamando você lá para os Estados Unidos, ó. Vamos para lá. Tá bom, amados. São muitos irmãos mandando mensagem aí. Deus abençoe a todos. Amanhã, às 13 horas, horário de Brasília, aqui nesse canal, pregação do nosso querido e amado irmão Rodinei de Cajati. Lembrando coisas boas. Rodinei, beijo na alma, no coração da alma. Meu amado, Deus que abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos que estão participando. Deus que abençoe. Estaremos juntos amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.